Boa tarde, saudações a você que nos acompanha. Esse é o podcast do CETEC Capacitações. Eu sou a professora Cirlei e esse é um espaço que a gente usa para discussão. Normalmente é o professor Denis, né, que faz essa apresentação, mas hoje ele teve um compromisso e eu vou conduzir aqui esse bate-papo, né, com o Jefferson Feitosa, que vai falar mais sobre educação do futuro, né, e um pouquinho da trajetória dele aí enquanto educador, né? O Jefferson, ele é licenciado em computação, especialista em conflitos interpessoais na escola e a construção de autonomia moral. Ele possui extensão em educação pela Faculdade Jean Piaget Almada, em Portugal. Possui MBA em marketing pela Universidade de São Paulo e é sócio fundador da Engeoteca e da Educativa. Bem-vindo ao nosso podcast, né? Agora eu vou pedir para você se apresentar mais formalmente, para a gente bater um papo mais descontraído, tá bom? Cirlei, primeiro, obrigado pelo convite, viu? É um prazer estar aqui com você. E para a gente discutir um assunto que é tão gostoso, né? Que é sobre educação, futuro, tecnologia. Bom, como você mencionou, eu sou o Jefferson. A minha trajetória começa na área de educação com os cursos... Eu sou formado na área de licenciatura em computação e o meu sonho sempre foi trabalhar como professor. Mas ele confesso para você que essa trajetória ela acontece por acaso. Eu sempre gostei da área de tecnologia. Meu pai, ele é técnico em eletrônica e eu via aquele monte de eletrônicos lá em casa, meu pai desmontando, arrumando, e aquilo sempre me fascinou. Tá. E eu falei, puxa, que legal, um dia eu quero seguir essa carreira, né? Foi então quando eu fiz o curso técnico em informática no ensino médio e segui para fazer um estágio na escola que eu estudava. Você ficou já na escola. Já na escola. Picado ali. Já fui picado ali. E eu fiquei responsável, Cirlei, para cuidar do laboratório de informática. Na época era o boom da informática, né, nas escolas. E aí a coordenação pedagógica virou, Jeff, acho que você tem potencial. Você não quer começar a trabalhar com aulas de informática para as crianças da educação infantil e anos iniciais? E eu sempre gostei de desafio. Eu falei, nossa, que legal, adoro. Por acaso, totalmente, foi por acaso. Não foi planejado. E eles falaram assim, mas fica tranquilo que você vai ter o apoio do time das pedagogas. Afinal de contas, vai ser o seu primeiro contato com os alunos. E foi então quando eu comecei a conversar, a gente começou a trocar algumas ideias. E elas me trouxeram algumas ideias. Jeff, começa falando disso, depois disso. Olha, a gente está trabalhando esse conteúdo na área de ciência, esse conteúdo na área de matemática. E eu sempre adorei pesquisar. Assim. Então, eu buscava joguinhos, softwares, textos. Você já usava o digital ou você usava um pouco do analógico ainda para criar essas intervenções, né? Uhum. Porque hoje é uma discussão muito séria, inclusive tem uma legislação aí falando de a proibição de celular em sala de aula, uso de telas, né? Então conta um pouquinho, né? Porque você estava lá no embrião disso, exato, né? E hoje a gente está no furacão de IA, né? Então, uma coisa interessante, né? Sobre essa discussão do uso de telas, a gente tem até feito algumas pesquisas a respeito disso. A questão a tela principal que causa todo esse problema é o que a gente está vivendo hoje, que são as telas do tablet, do celular. Né? Existe uma questão aí de dopamina todo o tempo na utilização dos vídeos de TikTok, entre outras relações com redes sociais. Mas naquela época a gente mesclava, né? Porque a escola em si era uma escola onde estava começando um laboratório de informática, o acesso à internet ainda era um pouco mais restrito. Então a gente tinha que se desdobrar nos 30 ali para criar atividades. Não tanto tinha no analógico, exato. Né? Era tudo cabeado ali. Então eu mesmo cabeava o laboratório, era um super desafio, né? E era o começo da internet também nas escolas. Windows 3.11. Exato. Então, utilizar esse tipo de recurso na escola era realmente uma coisa fora da curva. Então, o analógico acabava sempre sendo utilizado também. Eu me recordo de uma das aulas que eu trabalhava junto com as professoras, trabalhando a parte de matemática e raciocínio lógico. Então, a gente brincava com as crianças que elas eram robozinhos e elas tinham que escrever uma receita, né, para sair do ponto A ao ponto B e pegar um objeto. E a gente começava a trabalhar um pouco de raciocínio lógico, a introdução ao algoritmo, e era uma diversão, né? Porque é lúdico, né? Você mexe com o corporal, trabalha de maneira interdisciplinar, e óbvio que as crianças amavam. E ela depois transportava isso por um software, né? Um programa. Naquela época já tinha o Scratch, que era uma das ferramentas que a gente utilizava para programação. Então a gente pegava essa receita, transportava também para o uso do computador, lançava com as crianças alguns desafios. Eu mesmo, na época, quando eu estava na 4ª série, eu me recordo de uma professora de matemática
Eu estudava numa escola pública em São Paulo, e ela foi a primeira vez que ela levou a gente para um laboratório para mexer numa plataforma chamada Logo. Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi. Basicamente era uma tela em branco com uma tartaruguinha. E essa tartaruguinha você dava comandos tipo, ande para frente 10 passos. E à medida que ela andava, ela deixava um rastro. Lembrei de um joguinho de celular chamado Needles, né? Que era uma minhoquinha que você tinha que fazer uma sequência lógica, ela ia aumentando de tamanho. Exato, mais ou menos isso. E eu me recordo dessa aula onde a professora tinha passado um exercício para começar a trabalhar formas geométricas. Então a gente tinha que fazer triângulo, losango, quadrado, entre outras formas. E à medida que a gente ia fazendo os cálculos, sem querer, a gente estava brincando com matemática. Aquilo me encantou. E eu me lembro até hoje de sentar e falar assim, gente, quando eu crescer, eu quero brincar, quero trabalhar com computador. Aí foi o que eu fiz o técnico, fiz a licenciatura em computação. Nessa época eu comecei a adquirir um pouco mais de experiência. Foi quando nessa própria escola, com uma visão muito progressista, né, do ponto de vista de conhecimento, falou assim, puxa, olha, está vindo aqui uma nova onda para trabalhar a parte de tecnologia, a robótica educacional. E eles viraram para mim, Jeff, você não quer entrar nesse meio e aprender um pouco mais sobre robótica? E eu comecei a buscar como é que eu trabalho com isso. E assim, todo o conteúdo que você buscava na internet levava para aqueles manuais técnicos super difíceis. Falei, gente, como que eu vou trabalhar com isso com criança? Então era uma coisa... E aí quando eu fiz o curso, era um curso promovido pela Lego Education na época, né, com uso de Lego, programação. E... me apaixonei cada vez mais pela área. Foi então que eu comecei a me aprofundar, depois que eu fiz a licenciatura. Você foi professor, então? Fui professor. Comecei como professor, né, de anos iniciais, anos finais e educação infantil. Em seguida, ingressei, né, comecei a me desenvolver nesses projetos, participei de competições de robótica nacional, ganhando vários prêmios também com a escola. Hoje a gente chama de hackathons. Exato, exatamente. Foi quando, nessa oportunidade, eu comecei a fazer a especialização em conflitos e eu fui entender como que a escola, porque essa era uma coisa que acontece muito na escola, como é a relação entre família e escola. Normalmente, especialmente naquela época, não havia essa quantidade de agendas eletrônicas. Naquela época, eu estou pensando assim. 20 anos atrás. Você está vendo? Essa nova era, né, da informação e da tecnologia, ela é muito rápida. Exato. Então, o que a gente avançou, por exemplo, em 1000 anos, a gente avançou em 10. É verdade. Né? Então, é algo que realmente é impactante. E quando você fala... Naquele tempo, né? Parece uma coisa extremamente... parece que você já está com 200 anos. Verdade. É verdade. Mas eu fui estudar, então, a relação da percepção da família, dos conflitos existentes entre família e escola. E, por exemplo, talvez você é mãe, Sim. Você provavelmente em algum momento, não sei, né? Talvez tenha recebido um bilhete de uma professora. Venha conversar. Venha conversar. E esse bilhete é o que causa um transtorno, um conflito, uma dor. O que aconteceu? O que meu filho aprontou, né? Então, nós fizemos um estudo pegando diversas de escolas públicas e privadas para entender o conteúdo pedagógico desses bilhetes. Olha que legal. Então, essa minha especialização, ela focou justamente nos conflitos interpessoais. E eu tive a oportunidade de visitar escolas no mundo inteiro para entender isso. Pela própria Lego, visitei a Dinamarca para entender a estrutura, por exemplo, de como eles estruturam essa parte pedagógica de tecnologia. Chegou aí na Finlândia? Na Finlândia não foi, é meu sonho. Minha meta, quero ir para lá. A meta. Visitei a Escola da Ponte, em Portugal. Legal, né, Você onde... fez até Exato. Uma especialização lá. Exato. E fala para mim como que foi essa sua experiência lá, porque são realidades europeias. Exato. Enfim, há um investimento muito pesado em educação nesses países. Aqui a gente tem uma outra realidade, né? E esse choque, como que você traz, né, essa sua vivência para a nossa realidade mesmo aqui? Eu acho que um dos pontos que a gente traz dessa vivência é a diferença de fato no investimento de formação desses professores. E também dos recursos que eles dispõem também dentro de sala de aula. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o PISA, que é a avaliação que traz justamente os conceitos de avaliação de português, matemática e ciências. E a última avaliação do PISA também trouxe o índice de criatividade, que é um dos pontos que é importante também de destacar.
Qual é a principal diferença que a gente enxerga, por exemplo, nas escolas europeias ou de outros países, né? É justamente esse investimento na formação dos professores. A gente também percebe que o Brasil, né, por ser um país continental, existe também um déficit do ponto de vista de inteligência emocional, o que impacta o nível de aprendizagem dessas crianças. Tá. Recentemente também saiu até um artigo que fala sobre a questão até das necessidades básicas. Sim. Então, como é que você pode colocar uma educação ou exigir também dessas crianças ou desses professores um nível de qualidade a nível Europa, Finlândia, Se ele não come Canadá, todo dia, se ele tem esse impacto também na questão de necessidades básicas, né? Então, são pontos, de fato, que o Brasil tem de diferença em relação à estrutura pedagógica de outros países. Por exemplo, na Escola da Ponte, eu juro para você que eu me surpreendi positivamente, porque eu olhei e falei assim, puxa gente, a Escola da Ponte é uma escola pública e que é reconhecida internacionalmente pelo projeto pedagógico que eles desenvolveram, né? E não é nada difícil de ser implementado. Tanto é que algumas escolas que eu visitei ao redor da Escola da Ponte, a gente foi questionar, tipo, por que você não segue muitas vezes o padrão estabelecido pela metodologia da Escola da Ponte? E eles trouxeram assim, olha, Jeff, o grande desafio é que muitas vezes a gente não consegue implementar por uma série de necessidades ou pontos específicas governamentais. Tá. Então, esse é um ponto que a gente ainda precisa olhar para a educação brasileira, né? Como a gente traz projetos que integram robótica, tecnologia, a questão socioemocional, que atendem às necessidades básicas desses alunos e que deem um suporte também para as famílias. Que a gente tem que pensar numa formação integral. Exato. Né? E contar também com a comunidade, né? Vamos falar de stakeholders, né? Exato. Que as empresas, né, o poder público, os próprios pais se integrarem mais, porque muitas vezes a escola acaba sendo um depósito de pessoas e transferem toda aquela educação que seria da família para a escola. E você tem também, aqui você fala um pouquinho sobre ética, né, educacional. Né? Eu me intriguei um pouco com esse tema que é difícil a gente falar. Exato. Né? A gente tem que... hoje, né, a gente tem uma série de regras sociais, enfim. Fala um pouquinho, né, como é essa sua construção dessa ética na educação. Bom, eu vou usar o exemplo, então, que eu mencionei para você, da questão dos bilhetes. Tá, né? Isso. Hoje a gente tem isso na agenda, mas antigamente era o bilhetinho para casa. Normalmente, por exemplo, dentro do ambiente escolar, pressupõe-se que as autoridades que estão lá dentro, que são professores, coordenadores pedagógicos, entre outros colaboradores, eles fazem parte de uma educação que devem ajudar esses estudantes. Normalmente, quando a gente foi analisar o conteúdo desses bilhetes, era mais ou menos assim, Cirlei. Era um bilhete da professora mandando para a mãe a seguinte escrita: querida mãe, o Joãozinho aqui hoje não se comportou, puxou o cabelo da Mariazinha e ainda por cima se recusou a fazer as atividades, as lições. Por favor, tomar providência. A mãe, ao receber esse bilhete, muitas vezes ela fica inepta. Ela fala assim, puxa, o que eu fiz de errado? Ai, meu filho, eu já falei tantas vezes, eu já tirei o videogame, eu já deixei de castigo. Então, a mãe não é a pessoa, muitas vezes, que estudou e que não tem o conhecimento educacional para poder trabalhar ou tomar as providências. Então, a gente até fez uma brincadeira interna que a mãe deveria responder assim para a professora. Querida professora, aqui em casa o Joãozinho não escovou os dentes, não arrumou a cama e não fez o dever na hora que eu solicitei. Por favor, tomar providências. Então, perceba que a esfera da ética e da moral, ela perpassa diversos pontos e diversos canais. Então, muitas vezes acontece uma transferência de responsabilidade, uma terceirização dessa responsabilidade, que é da escola para a família e vice-versa. Exato. Então, esse ponto é um ponto que a gente vem discutindo de como que a gente trabalha um ambiente dentro da sala de aula de maneira autônoma, que trabalhe justamente as questões de valores morais com essas crianças, e não justamente como era pensado talvez no passado, que a professora lia uma história e falava assim, moral da história. Isso não é trabalhar a moralidade. A moralidade ela tem que ser vivenciada. E para ela ser vivenciada, ela é perfeita no dia a dia. É nas conversas, é nas rodas com assembleias, é os alunos tendo autonomia para tomar decisões em conjuntas.
normalmente acontece... Você tem algum exemplo disso na prática, assim, que em algum lugar foi implementado e que está dando certo, para trazer para a gente, assim, né? Um exemplo. Essa é uma discussão, Cirlei, que depende muito também da maneira como o professor conduz isso em sala de aula, Tá. né? Projetos, eles existem. Muitas vezes esses projetos são isolados ou ficam também com o professor. Então, essa é uma discussão, apesar de ser uma discussão de educação que perpassa aí muito tempo, né? Mas são professores que hoje já estão olhando com essa perspectiva da educação moral de maneira diferenciada, trabalhando justamente com esses alunos para que eles tenham essa autonomia. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, quando acontece algum conflito, vamos dar um exemplo aqui da criança que masca chiclete dentro da sala de aula. Tá. Pode ser que a escola tenha uma regra, isso é normal acontecer, de que não se pode mascar chiclete. Cirlei, você como educadora, já viu essa regra em alguma escola? Não. Mas algumas escolas têm. Ou, por exemplo, não pode utilizar boné. A pergunta é que a gente começa a fazer um trabalho. Mascar chiclete na sala de aula atrapalha ele aprender matemática? Atrapalha ele aprender português? Ciência? Entendi. Então, assim... Qual é a justificativa por trás dessa regra? Muitas vezes, as regras dentro de sala de aula ou na escola, elas são criadas justamente para se evitar conflitos. E quando você evita o conflito, você perde uma oportunidade de trabalhar aquele conteúdo com a criança. Tá. Então, o professor, no momento que hoje a gente tem turmas ou salas de aulas com mais de 30 alunos, e é difícil, de fato, o professor ter o controle dessas turmas. Tanto é que numa das pesquisas que nós fizemos, a gente foi perguntar para os professores o que eles consideravam um bom aluno. Qual que é a sua visão sobre isso, Cirlei? O que para você é um bom aluno? Olha, eu acho que é aquele que tem uma opinião, né, que consegue expressar essa opinião, que tenha poder de convencimento. Eu acho que é isso, um bom aluno. Porque, normalmente, eu digo, né, eu não preparo só para o trabalho. Né? A gente é de uma instituição que forma técnicos, né? Só que não só para o trabalho, para a vida. E essa autonomia, eu, enquanto professora, né, eu desde o primeiro dia. Né? Então, algumas discussões, igual essa que a gente falou do celular, né, que tem professores que não gostam, que atrapalha mesmo, mas, eventualmente, eu uso isso ao meu favor. Sim. Né? Então, acho que até em outro... É uma ferramenta, né? É uma ferramenta de Exato. trabalho. Mas eu fui me capacitar para entender, eu fui aprender algumas coisas que eu possa usar isso naquele momento. Aí a aula fica mais dinâmica, eu peço para eles desenvolverem as questões, a gente coloca dentro do jogo, e aí um time brinca com o outro, então a gente cria ali uma discussão saudável. E também sou aquela que gosta de colocar fogo no parquinho. Né? Às vezes você está dando uma aula de administração pública num curso técnico. E aí a gente vem mesmo com alguns temas que são reais. Né? Por exemplo, né, já peguei um tema que olha, aconteceu um desmoronamento, né, de uma barreira, né, morreram lá 100 pessoas, isso é um fato, aconteceu, né, no Rio de Janeiro. E o prefeito, ele não aceitou o que os meteorologistas locais disseram, e foi... Né? E ali morreu tantas pessoas, não avisaram, porque aquilo lá é um funil. Então a água veio e levou todo mundo. Só que ele era um médico, ele não entendia nada de administração pública. Né? Ele está errado, quem que errou, quem deu... Né? E aí a gente começa a fazer uma discussão e ali as pessoas começam a refletir sobre política, mesmo tendo alguns... discordâncias, que é natural. Exato. Mas elas começam a enxergar e serem críticas. Então, para mim, não é o quietinho, o que só tira nota máxima, que é o melhor aluno. Né? Porque isso, na vida dele, é importante, mas na vida dele profissional, né, e também como pessoa, esse boletim ele não vai estar ali. Eu penso assim. Tá. E, Cirlei, de fato, você tá, na minha perspectiva, você está correta. É a mesma perspectiva que eu tenho sobre um bom aluno. Porém, a pesquisa trouxe justamente o contrário. O professor considera aquele aluno ou uma turma bons alunos, aquele que fica quieto, aquele que ouve e acata qualquer ponto que o professor coloque dentro de sala de aula, porque o professor quer passar o conteúdo, né? E ele quer que aquele aluno sente, ouça ele naqueles 50 minutos, anote. Tire nota boa, hein? Exato. Na perspectiva dos professores, isso é ser um bom aluno. Tá. Então, a questão, novamente, que a gente traz é essa reflexão. Para que a gente quer formar esses alunos? Qual é o objetivo? Nós queremos que esse aluno tenha autonomia de ter o pensamento crítico, de trabalhar as
competências de comunicação, de resolução de problemas, assim como preza a OCDE ou o Fórum Econômico Mundial? O Brasil ficou, assim, vamos dizer, uma participação medíocre no índice de criatividade. Exato. E você fala assim, isso é vamos dizer que é a competência hoje mais valiosa. Exato. Para esse momento de mundo que a gente está vivendo. Exatamente. É o ser criativo. Então, criatividade, a gente só nasce criativo? Não, a gente aprende a ser criativo. Exato. Né? E Só a gente que quem desenvolve. ensina, né? Quem está ali, ele também tem que ser criativo. Exato. E onde a gente consegue, né, isso? Eu acho que a gente tem que desenvolver aí também uma vontade de fazer a diferença e entender que essas competências do futuro, elas não são mais tão do futuro. A gente está falando de educação do futuro, elas estão acontecendo agora. Senão, este nosso país do futuro, né? Eu nasci na década de 70, você é mais jovenzinho. Esse país do futuro nunca vai chegar. E a gente vai ser sempre os tarefeiros, né? Sempre aqueles que vêm de commodity, compra tecnologia, porque a gente não desenvolve. E os que têm algum desenvolvimento, eles vão embora, porque a gente não valoriza aqui. Então, hoje, eu acho que a gente traz essa reflexão justamente para tocar, né, nos nossos professores que estão aí nos ouvindo, que nos acompanham, para entender um pouquinho. Eu mesma tenho um curso, né, que hoje eu formo professores, tá? Eu não estou em sala de aula este ano, mas eu já tenho aí 13, 14 anos de sala de aula e eu senti necessidade mesmo olha, eu não tinha um curso que falasse, porque não era tempo de falar daquilo, né, de criatividade, inovação, mas de maneira prática. Né? Então, olha, o que tem, né, nas empresas mais criativas? O que é uma startup? Né? E aí eu venho que o Centro Paula Souza, ele é uma referência, inclusive nacional, com as melhores médias PISA. Né? As escolas paulistas do Centro Paula Souza, elas têm uma média acima de alguns países. Então, nisso eu acho que a gente tem competência. Todas as escolas têm laboratório maker, né? Então eu acho que a gente está um passinho à frente por ser escola pública, enfim. A gente tem uma condição de desenvolver trabalhos assim, que estão aderentes a isso que você está falando. Mas, né, a gente tem que também ter essa visão de quem está formando. Né? Eu me formei em 97, já tem aí a minha primeira graduação, 96, 97. São muitos anos. O que eu aprendi lá na minha primeira graduação, hoje já não é mais verdade. Ainda mais na nossa área, que é de inovação e tecnologia, não existe mais. Né? Pra você ter ideia, eu aprendi comandinhos DOS, né? DBase, aquele Lotus, não sei o quê. E a gente fazia muito programação e nem ia para o computador, que era aquele fósforo verde. Mas hoje você tem um Scratch que você faz programação em bloco com as crianças, muito mais complexas, né? Só que você está visualizando aquilo. Então você tem o prazer de visualizar. Arduino não é a minha área, não trabalho, sou da área de gestão e negócios. Mas me encanta, já fiz curso de Arduino, sabe? É tudo virtual, vou lá, pelo celular a gente dá o comando. Então, são coisas que a gente consegue trabalhar. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua... Né? Além de educador, você é um empresário da área de educação. Da área de educação. E eu vou entrar nisso, porque você começou há 10 anos atrás com a Engenhoteca. Isso mesmo. Então, fala um pouquinho da Engenhoteca e como a gente pode usar isso como uma ferramenta mesmo de educação aí para o futuro. Eu vou conectar com essa história que eu passei agora, vindo da Escola da Ponte. Então, voltando da Escola da Ponte, eu vi aquela metodologia, eu vi como eles trabalhavam justamente esses projetos de maneira interdisciplinar, com autonomia. E eu falei, gente, nós precisamos ter alguma coisa dessa no Brasil. Então, foi quando a gente começou a fazer um trabalho de desenvolver o projeto da Engenhoteca. E a nossa intenção era ser uma escola de referência no quesito de nós queremos formar pequenos inventores. Tá. E a gente tinha uma ideia de um projeto pessoal, essa era a verdade, Silei. Nunca a gente imaginou que ia se transformar numa empresa. Num primeiro ano, a gente fez uma parceria com um colégio
E esse colégio falou assim, olha, pode trazer o projeto aqui, eu gostei muito da ideia, e a gente vai começar a implementar isso juntos. Garotão, assim. Garotão. E aí a gente começou a montar o laboratório. Maker era uma coisa que 10 anos atrás não era tão falado, né? Tava na crista da onda a parte da robótica. Isso. Hoje a gente entende que robótica ela faz parte de uma estrutura de educação cultura maker ou de criatividade, mas que ela também, assim, ela é uma ferramenta pedagógica, assim como a programação, a inteligência artificial, entre outras, né? E a Engenhoteca, ela nasce no primeiro ano já com 100 alunos, eram 100 pequenos inventores criando, onde a gente trabalhou todo um projeto de como que eu integro a metodologia STEAM, que é o uso da ciência, tecnologia, engenharia, matemática. arte e matemática, por meio de projetos, gamificado. Então a nossa intenção era que à medida que a criança pudesse ir resolvendo problemas, ela pudesse evoluindo. E da onde a gente tira esse conceito? Eu fiz judô há muito tempo atrás, né? E no judô um conceito bacana, à medida que você vai adquirindo conhecimento, é ir trocando de faixa, você vai ganhando mais expertise. E na época a gente associou ao uso de cores. Então, à medida que esses alunos avançavam na construção de seus projetos, eles também ganhavam selos e botões que representavam aquela conquista. Isso do espaço físico da escola ou você tinha um espaço físico já? A escola nos cedeu um espaço físico dentro. Tá. E aí, do projeto, a gente começou a fazer uma divulgação dele, Cirlei. Outras escolas, como eu já era do nicho de educação, na época, 10 anos trabalhando na educação, as escolas que eu trabalhava, que já me conheciam, falaram, Jeff, que projeto bacana, vem trazer isso pra gente. Tá. Foi quando a gente teve a ideia, falou, puxa, olha que interessante, as escolas já estão antenadas e vendo que esse é o futuro da educação. E a gente começou a trabalhar em como a gente dava escala nesse negócio. E a gente foi um momento de muita aprendizagem, Cirlei, porque todo mundo ali entendendo como transformar aquilo num negócio, construir um laboratório maker não é barato. Não é barato. As escolas, em sua maioria, não têm um espaço físico, muitas vezes não tem tempo ocioso. E o que aconteceu a gente começou a encontrar vários obstáculos para poder dar escala no negócio. 2 ou 3 anos depois, a gente teve uma ideia de como é que eu trago aquela experiência do laboratório maker, dando acesso e democratizando isso para as escolas que não têm essa condição. E você já tinha as ferramentas de um maker, você importou, já tinha no Brasil? Como que já tinha no Brasil. Tá. A gente também caçou muito também lá fora, né? Importamos muitas coisas. E nessa medida a gente começou a construir a nossa metodologia. Tá. Então nós construímos um trabalho que a gente oferece até hoje para as escolas, de formação para esses professores, um material didático onde eles possam ter um norte. A gente sempre brinca que esse material didático ele é só o começo. O papel do professor é fazer esse desenvolvimento junto, né? De criar junto com os alunos, de estar ali presente, de inventar. Então, a Engenhoteca é um espaço físico, onde você disponibiliza ali materiais, tem uma estratégia aí baseada numa metodologia que vocês criaram. Exato. Vocês formam primeiro os professores e depois os alunos vão trabalhar aí junto com esses professores, é isso? Exato. E tem um período de formação? Como que funciona? Sim, sim. Ela começou então como espaço físico e depois a gente transformou isso de fato num CNPJ. Tá. Então hoje a gente já tem um escritório que fica na região do ABC, e esse escritório, então a gente abre esse espaço de programa de cultura maker para todo o Brasil. Então qualquer escola da rede pública ou privada que queira ingressar ou começar a trabalhar com o nosso material, ela consegue. Então basta entrar em contato com a gente e a gente faz toda essa formação, acompanhamento pedagógico, entra na sala de aula com um professor para poder ajudá-lo e apoiá-lo, que a gente sabe especialmente que os 2 primeiros anos são anos de implementação de projeto. Tá. E o professor talvez tenha que se adaptar a algumas realidades de como ele trabalha a cultura maker. Isso vamos dizer, é interdisciplinar ou você trabalha só o STEM ali? Como que você Não, como que funciona? ele é interdisciplinar. Se a gente quiser pôr português junto... Sim, especialmente que quando a gente começa a desenvolver o material didático, a gente se baseia toda na BNCC. Tá. Então, a gente pega todos os pontos da BNCC que são aplicáveis a uma prática pedagógica que envolve a produção de um projeto. Então, a gente faz essa conexão e faz a conexão também com o material didático que a escola já possui. Então, ele integra com uma ferramenta. Uma equipe de pedagogos para fazer isso. Pedagogos, equipe editorial, revisores, autores de material, equipe de design. Então, é uma equipe multidisciplinar hoje que cria e apoia, né, toda essa construção desses projetos. Nossa, muito legal. É um desafio. Porque o material ele se torna obsoleto também muito rápido. Exato. Tem esse problema quando você está falando Exato. de tecnologia. Hoje a gente está falando de
de IA, né, regenerativa, amanhã pode ser outra coisa. E a gente nem aprendeu ainda essa daqui e já estamos falando de outra. E sobre a educativa, que é streaming. Eu tive, né, o prazer de conhecer isso também na BET, né? Vocês estavam por lá. E eu achei muito legal, né? Streaming, né, de curso. Exato. E aí é focado somente para professores? Não. Cirlei. Na realidade, a ideia inicial começou até com professores. A gente observava esse abismo que acontecia muitas vezes entre o professor, esse licenciado, recém-formado, saindo das áreas de licenciatura e pedagogia, para a prática da sala de aula. E a gente começou a perceber que, puxa, legal, os cursos preparam eles para essa carreira. Tá. Mas muitas vezes não trazem a prática do dia a dia. Porque a gente sabe, né, que a didática é um desafio. Né? Então, a educativa ela nasce no desejo de poder trazer professores que já atuam dentro de sala de aula, especialistas, doutores, mestres, que têm esse know-how e que já estão há muito tempo dentro trabalhando com a sua expertise, para gravar cursos específicos para ajudar esses professores. E para trazer novas didáticas, novas formas de pensar, sugestões de prática de sala de aula. E quais são os temas assim que vocês têm, né, nesse streaming de vocês? Tem diversos. Então eu tenho, por exemplo, para você ter uma ideia, de poesia, como eu trabalho poesia na sala de aula, até inteligência artificial. E é uma coisa que é nova, né? Muitos educadores ainda estão entendendo como que eu lido com isso. A gente tem curso, por exemplo, sobre história dentro de sala de aula, como que eu uso a matemática, como eu trabalho a cultura maker, como é que eu trabalho, por exemplo, programação para anos iniciais, anos finais. E a gente expandiu esse universo porque a gente percebeu a necessidade de que não era somente os professores que precisavam de apoio, mas muitas vezes os gestores, aquela pessoa que está buscando um plano de carreira, que um dia quer se tornar um orientador pedagógico, um coordenador, ou quem sabe um diretor, ou ter a sua própria escola. Nós criamos cursos específicos para eles, para que eles possam, por exemplo, entender o que é uma inadimplência dentro de um colégio, como é que eu trabalho uma campanha de matrícula, como é que eu faço a gestão de times, o que é uma liderança humanizada. Então, esses temas devem fazer parte e perpassar toda uma cadeia de ecossistema. A gente tem até cursos de como é que eu trabalho o RH escolar, marketing escolar. Marketing é marketing em qualquer lugar. Mas marketing escolar tem uma vertente olhando para a área de educação. Então, o nosso olhar sempre é como é que eu abarco agora professores, gestores ou pessoas que querem ascender na carreira. E a gente está trazendo agora uma novidade também, Cirlei, em primeira mão aqui para você, que a partir já deste ano, todos os nossos cursos eles já estão com a chancela do MEC. Então a gente está olhando para esse horizonte. E também entrando numa outra vertente daqui a pouco, que também é uma outra novidade, que também é a educação parental. Olhando para a esfera do ecossistema escolar, onde eu tenho professores, gestores, a gente também está entendendo a necessidade das famílias serem capacitadas. Aí eu vou voltar um pouquinho à especialização. Lembra essa brincadeira que eu falei para você do bilhete? Essa mãe que recebe esse bilhete, ela não tem ferramenta pedagógica. Então, a nossa intenção é como é que eu começo a trazer essa sementinha de como é que você faz isso com o seu filho, como você pode apoiá-lo, porque essa é uma necessidade que a gente enxerga das famílias também pedindo esse ponto. Olha, eu não sei o que fazer. Ele vai entrar na adolescência. E agora? E como você faz a curadoria dessas pessoas que falam, né, na plataforma? Eu vi que tem até gente famosa lá e tal, né? Mas queria que você contasse também, né, como funcionou isso e como foi essa intenção de fazer alguma coisa dentro de uma plataforma mesmo. Porque aí você está usando, né, muita tecnologia. Né, tem a hospedagem. Foi na pandemia? Como que isso surgiu? Porque na pandemia todo mundo teve muitos insights de fazer coisas. Né? E a gente teve que aprender a usar essas ferramentas e que hoje a gente tem muita gente que não volta mais do home office. Né? Tem jovens que falam, não, eu só quero trabalhar se for home office, senão eu não trabalho mais. E é uma geração que está olhando para isso agora, né? O híbrido, o home office. Olha, Cirlei, não foi muito romântico, não. Foi até que muito simples. Depois que a gente começou, então, a estruturar a Engenhoteca, ela começou a expandir, essa necessidade partiu que, como a gente visita muitos colégios e conhece há mais de 20 anos, a gente já tem um network de colegas professores e diretores, muitos deles falavam, puxa, Jeff, a gente percebe um movimento no mercado de que a gente não consegue formar os nossos professores, a gente não consegue tempo porque a gestão nos engole. Então, assim,
ter uma solução que possa nos apoiar para que o professor também busque esse tipo de conhecimento seria tão importante. Certo. E aí muitos deles falavam assim pra gente, olha, na nossa plataforma, o nosso sistema de ensino, eles até têm, mas quando a gente entra, é um desânimo, porque eu tenho que fazer um curso para aprender a fazer um curso na plataforma. Entendi. Eu tenho, por exemplo, um layout que eu tenho 30 mil links. Por onde eu começo? Então, foi quando a gente começou a fazer pesquisa. Nós entrevistamos mais de 300 professores, gestores, para perguntar, olha, o que te encanta ou o que te encantaria numa plataforma de streaming educacional? E foi por meio dessa pesquisa e dos conteúdos que eles também apresentaram que a gente começou a buscar quem no mercado tem esse know-how e essa expertise. Que empresas ou que tipo de plataforma a gente pode produzir, ou que tipo de layout as pessoas estão acostumadas. E a gente chegou à conclusão de que a era do streaming, quando você fala de streaming, você fala de Netflix. É a primeira coisa, né? É o top of mind. Uhum. E a gente falou assim, vamos criar então uma Netflix da educação. Então, a gente se baseou 100% na estrutura e no design da Netflix, na UX da Netflix, falou assim, olha, é isso que as pessoas estão acostumadas. E tem uma coisa agora que tá vindo como uma tendência, Cirlei, que é edutainment, que é entretenimento com educação. Não conhecia o termo, obrigada por apresentar. Imagina. E esse edutainment é essa mistura de como que eu trago esse tipo de conteúdo de maneira amistosa, amigável, gostosa. Olha que interessante, Cirlei. A gente, nessa conversa com os professores, nessa pesquisa, eles já disseram pra gente, ó, não adianta vir com um curso de, sei lá, 40 horas de vídeo. A gente não tem tempo para assistir. Não. Então a gente pensou assim, vamos blocar, porque muitas vezes o tempo que esse professor tem é um intervalo, ele pega uma condução, ele precisa ir de uma escola para outra. Então são blocos de 15 minutos divididos em 2 horas. Como se fossem podcasts mesmo. Exato. Doses diárias ali. Onde ele consegue, aos poucos, ir progredindo e aprendendo aquele conteúdo, com apoio de vários materiais didáticos, ferramentas, acompanhamento, comunidades. Então, a gente está cada vez mais pensando em cada passo que nós damos com a educativa. Como a gente vai inovar, como a gente vai trazer um conteúdo de qualidade para esse professor. Como que você oferta isso para uma escola pública, por exemplo? Porque a gente é poder público. Eu estou numa instituição que eu formo professores. Né? Então, há um computador. Vocês têm algum trabalho, vamos pensar assim, além do empresário, mas dessa área social? Como que vocês atendem as escolas públicas, né? Nós estamos iniciando esse processo, tá, Cirlei? Até para entender como que a gente pode ajudar e apoiar cada vez mais. Nós começamos no mês passado, por coincidência, numa primeira escola, uma escola pública de Diadema de educação infantil. Sério. E essa escola é de uma amiga minha. Ela falou, Jeff, olha, eu tenho essa necessidade de ouvir educativa. Você não poderia nos apoiar? E eu, com o maior prazer, falei, puxa vida, vai ser um prazer pra gente. Porque, de fato, é um ponto que pra gente entender qual é a necessidade das escolas públicas, qual é o papel que esse professor, ou que tempo que ele vai ter. Então, nós começamos uma parceria com uma escola pública de educação infantil em Diadema no mês passado, e agora a gente está começando a entender como é o comportamento dos professores. Então, provavelmente, até o final do ano, a gente vai ter muito mais embasamento para que o ano que vem a gente comece com essas iniciativas também nas escolas públicas. Legal. Então vai ser o maior prazer. Se você também tiver sugestões, viu, Cirlei? Você que já tem conhecimento, vai ser um prazer, eu viu? eu uso a plataforma e há realmente um cansaço das pessoas, né, em utilizar. A gente tem a dificuldade em fazer eventos presenciais, né? Meu público sabe disso, porque muitas vezes o professor ele não pode se afastar da escola. Exato. Ele está distante, mas o contato né, que eu estou tendo com você aqui, ele é muito mais interessante do que a gente fazer uma call. É verdade. Né? Eu estou aqui olhando no seu olho, a gente está conversando. Mas muitas vezes não é possível. Né? E quando a gente tem um conteúdo mais denso, que precisa passar por módulos, eu utilizo uma plataforma que é do corporativo nosso, que é o Moodle. Tenho dificuldades mesmo em deixar, né, ele mais amigável possível, porque você coloca link, e aí você coloca quizzes, você coloca ali algumas atividades que eu, enquanto estudante, vamos pensar assim, às vezes cansa, sim. Né? Você vai, acelera um pouquinho, não sei o quê. E vendo outras coisas e possibilidades, a gente vê, olha, tem como fazer diferente. Exato. Então, acho que essa troca que nós estamos tendo aqui é para entender como a tecnologia te auxilia e me auxilia também. Exatamente. Né? E você fala disso aqui. Então, você está falando que a Streaming Education de vocês, né, vocês estão comprometidos em impulsionar a transformação educacional através da
tecnologia. Exato. Né? Então, hoje não tem como a gente escapar da tecnologia. Né? A gente está usando aqui um aparato todo tecnológico, são câmeras, né? O streaming também, que a gente vai estar depois disponibilizando isso aí, que é no nosso canal do YouTube, para atingir o máximo de pessoas possível. Só que a gente tenta trabalhar com dados, o quanto isso está impactando de fato. Né? E você, com esses seus 10 anos, você já deve ter aí uma análise de dados de como essas crianças que foram impactadas há 10 anos atrás, como elas estão. Eu gosto muito disso, de partir de um processo e fazendo análise e ajustes. E daqui a um pouco, quando você tiver com essa massa de dados, por exemplo, se eu te perguntar, Jeff, quantos você já formou lá na Engenhoteca? Na Engenhoteca. Quantos você tem? Você deve ter um dado. Sim, sim. Para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos, né, quando a gente começou com aquelas turmas lá no começo, a gente pelo menos já tem formado pelo menos uns 10 mil alunos. 10 mil alunos? 10 mil alunos. E é interessante porque esses alunos hoje voltam para a gente, hoje já adultos, né, ou já terminando faculdade, ou começando faculdade, e eles trazem geralmente o impacto do que a Engenhoteca teve na vida deles. Porque por meio da Engenhoteca eles conseguiram, por exemplo, empregos com mais facilidade, eles conseguiram, por exemplo, entrar no mercado de trabalho e ter, por exemplo, vagas de estágio ou vagas de trabalho no campo de atuação que eles queriam. E o interessante, normalmente a Engenhoteca era buscada, para você ter uma ideia, Cirlei, por pais da área de tecnologia, engenheiros, informática, arquitetos. E hoje a gente percebe justamente um movimento um pouco diferente. Os pais de outras áreas de conhecimento entendendo que o uso da tecnologia, o aluno ser capaz de criar suas invenções ou resolver problemas, já não é uma necessidade somente de um especialista técnico. Todo mundo no mercado de trabalho, como você mencionou, precisa ter criatividade e resolver problemas no dia a dia. Essas competências digitais, a gente, eu leio bastante, e principalmente os artigos da Gartner, e é um problema muito sério. Nós temos analfabetos digitais, né? E são pessoas que se formaram aí um pouquinho na minha época, lá na década de 90, e que realmente não se adaptaram, porque veio muito rápido. Exato. Né? E em contrapartida, a gente tem uma pesquisa que saiu na França no começo do ano, que essa geração ela emburreceu, né? Porque ela... É a primeira vez que o QI dessa geração é menor do QI dos pais. O que você fala, assim, quando essa tecnologia é tão boa, assim? Então, aí vem uma coisa da ética mesmo, né? E você tem que estar ligado nesses dados, porque muitas vezes a gente está ali dando um comportamento de uma competência técnica, mas a gente está deixando alguma competência humana. Né? Você trata isso com esse grupo de crianças, prevê isso na sua metodologia? Ela já é transversal, Cirlei. Isso não é tratado, inclusive, de maneira separada. Então, por exemplo, em determinado momento, uma criança resolve um problema. Vou dar o exemplo de uma aula, só para você ter uma noção. Vamos imaginar que no 6º ano o aluno está falando sobre planetas. Ele vai conhecer sobre o universo. Uma atividade da Engenhoteca começa com o aluno tentando entender, o professor mediando, o que eles sabem sobre a temática. E é nessa hora que as crianças gostam de falar. Né? O meu tio já fez isso, minha mãe, meu pai. Bom, e a gente convida eles, então, para conhecer um pouco mais sobre matemática do universo. Então, a gente, por exemplo, tem uma aula que a gente desenhou dentro do jogo Minecraft, tem uma versão educacional dele que é Minecraft Education, o planeta Marte. E a gente entra com esses alunos no jogo, eles vão trabalhar em equipes para resolver problemas. E eles vão ter que buscar soluções. Eles são astronautas que visitaram um planeta e vão ter que arrumar o planeta ou buscar coisas no planeta do ponto de vista geológico, químico ou do ponto de vista científico para a próxima geração de astronautas que vai chegar. Então a gente começa a trazer para eles perguntas. Será que tem água no planeta Marte? Será que pode ter vida? Olha, tem um vulcão lá. Esse vulcão, o que vocês sabem sobre ele? E dá para plantar alguma coisa lá nesse planeta? Então a gente começa a questionar. E eles começam a buscar soluções. E aí, quando eles estão lá pipocando de ideia, eles... Nossa, professor, mas eu não sei. A gente passa para uma próxima competência. Olha, como é que a gente pesquisa? Porque é normal a gente falar para a criança, vamos pesquisar. Mas alguém ensinou o que é pesquisar?
né? Então a gente começa um trabalho de interpretação de texto, de como, em que sites eu devo pesquisar, o que é uma fake news, o que não é, o que é um dado coerente. Pesquisaram, resolveram o problema, eles vão para uma outra aula. Ó, legal, vocês já entenderam o básico aqui. Isso é importante. Você falou algo que na Dinamarca, na Finlândia, na Suíça, eles já trabalham com essa competência desde a primeira infância mesmo, sobre entender que determinadas coisas são mentirosas, né? E apareceu, acho que foi no Fantástico, né? Numa matéria que eles colocaram um coelho que voava, né? E aí a criança olhou, a outra olhou, não, o coelho não voa, sabe? Mas se você não dá essa, né, vamos dizer, essa base intelectual para ele vai achar que coelho voa. Exato. Ele vai achar que que aquilo é verdade. Ele vai sair replicando. Exato. Né? E hoje com as IAs, né, essas que imitam voz, que trazem dados catastróficos, né? Eu acho que impacta muito nessa formação do senso crítico. Né? E que bom que vocês preveem isso. Uma competência que é importante também, que a gente talvez erroneamente interprete, que a tecnologia ela afasta, né, de uma convivência. Por exemplo, eu tenho crianças que têm 1 milhão de amigos no celular. No Roblox. No Minecraft. E lá no físico, não interage, não fala. Vocês trabalham também essas competências de convivência? Eu vou até aproveitar esse exemplo para, por exemplo, na aula 2, ele vai lá aprender sobre esse tema do planeta Marte, da Lua, ele vai montar um robô. Ou a gente vai falar para ele, olha, o seu desafio a gente viu aquele vulcão. Como é que eu subo nesse vulcão para entender lá a parte química dele ou geológica? Porque, afinal de contas, um astronauta subir aquele vulcão não vai ficar legal. Então, eles vão ter que resolver esse problema, pensar em que tipo de rodas, que tipo de peças que eles vão colocar nesse robô. Então, eles fazem um protótipo, montam e resolvem esse problema. E aí, óbvio, né, eles vão encontrar vários obstáculos, desafios. Qual é o próximo passo? Eu tenho que apresentar isso. Então entra essa habilidade, como você mencionou, de aprender a se comunicar. Como que eu vou apresentar isso? Que erros eu consegui resolver? Que obstáculos eu enfrentei? Então, esses pontos, novamente, Cirlei, são transversais. A gente entende que esse ponto de comunicação, o aluno vai ter que vivenciar isso. É fundamental. E nota, por exemplo, você mencionou que a tecnologia em determinado momento pode afastar. De fato, pode. Se eu tenho aqui o meu celular e eu começo, e que a gente percebe que nem mesmo a gente como adulto consegue muitas vezes numa relação entre marido e mulher, mandar uma mensagem. Estão ali, né? Ali os dois estão almoçando ou jantando, mas não conversam mais. Então, ao mesmo tempo que a tecnologia está aproximando ou resolvendo problemas do dia a dia, eu estou resolvendo meu trabalho aqui, eu estou perdendo minha relação aqui com o meu colega, né? Então, o que a gente mostra dentro da sala de aula? O que a gente exercita? Que a tecnologia está lá para ser utilizada como ferramenta, né? E que você tem o seu momento, mas você também tem que trabalhar a autorregulação. O professor tem que mostrar para a turma ou criar oportunidades de exercício para que ele trabalhe a autorregulação. Então, o celular pode ser usado. Na engenhoteca, os tablets ficam à disposição, os computadores ficam lá. Mas não é por isso que os alunos ficam lá. Fala, gente, olha, onde a gente pesquisa? Dá esse insight. Ele fala, putz, olha, tem ali, vamos lá. Então, esse trabalho tem que ser feito em conjunto na parceria escola-família, né? Não adianta a engenhoteca ou a escola ter todo esse trabalho se na família, em casa, a criança tem um exemplo dos pais que não saem do celular. Então, esse é um ponto importante, né? E aí eu concordo com a sua visão. Muitas vezes a tecnologia pode aproximar, mas ela afasta, né? E acho que a gente está se encaminhando aqui para o final, né? Que a gente tem um tempo, né? Esse papo é muito bom. E como a gente pode, Jeff, né? Aqui a gente é de uma instituição, né? O Centro Paula Souza tem 300 mil alunos em diversas áreas, tanto no ensino técnico como no tecnológico, com as FATECs. E como que a gente pode se apropriar desse conhecimento de vocês, que você já tem uma expertise, e colocar isso, né, nas escolas públicas, por exemplo? Há a possibilidade da gente fazer desafios, né, com o pessoal da engenhoteca, com o pessoal, né, das ETECs, das FATECs, e fazer essa coisa de convivência. Porque a gente já tem bastante
iniciativas da própria instituição e que, né, são iniciativas assim muito válidas. A gente tem aí campeonatos de robótica. Exato. A gente trabalha com esses robozinhos, né, na Campus Party. Então, a gente leva robô para competir. Né? Então, a gente tem uma equipe de robótica muito forte, de IA também, né? Inclusive que ganham prêmios da Intel. Então, a gente trabalha isso, mas sempre tem aquele professor que é o que puxa. Exato. Né? Tem aquele professor que é o que... Né? O que você quer ser quando crescer? Porque os meus Exato. alunos não falam. Eu não quero ser professor. Eu falo, gente, né? Eu até comentei com você antes da gente conversar que um aluno me perguntou, professor, o que deu errado, né? Que você triste, virou professor. Né, eu falei, gente, não, eu estou realizada agora. Exato. E, então, essa coisa do sonhar e do objetivar, eu acho que competições, elas são saudáveis mesmo, entendeu? Vamos pensar, né, num futuro aí, né, para o ano que vem, quero fazer um trabalho com vocês, da gente montar uma competição mesmo, porque vocês trabalham com ensino médio, né? Sim. A metodologia de vocês prevê. E a gente montar alguma coisa, sabe, aqui, né, como São Paulo é enorme, mas aqui no próprio Centro Paula Souza, ou ali na região do ABC também, a gente tem, né, as escolas mais antigas do Paula Souza estão por ali, né, Lauro Gomes, Street, a GV aqui em São Paulo, são escolas assim que, né, já estão aí há muito tempo. Nem sei se você fez escola técnica lá, mas da gente integrar, né, esses saberes que você desenvolveu, porque você está de parabéns, né? Desenvolver uma plataforma, uma metodologia do zero e com todo esse cuidado, né? E com esse viés de ética, que é o que falta muito. Exatamente. Não é só vender um curso, não é só colocar ali numa plataforma alguma coisa, né, para monetizar. Vamos pensar assim. Eu acho que a gente tem que pensar a educação como educador. Né? Qual que é a nossa função ali enquanto professor, educador? E você trouxe toda a sua trajetória aqui, né, para a gente, para entender que, de fato, você nasceu para o negócio. Tá bom? Obrigado, Cirlei. Eu vou pedir para você, então, fazer sua fala final, né? E a gente vai encerrando. Se você quiser falar um pouquinho aí dos seus endereços, né? E também no nosso podcast, a gente vai deixar lá os endereços da Educativa e da Engenhoteca para os nossos professores, caso tenham interesse de conhecer um pouquinho o trabalho de vocês. Tá certo. Tá? Cirlei, quero te agradecer, viu, pelo convite mais uma vez. Te agradecer pelo bate-papo, foi muito gostoso. Foi gostoso, né? Passou tão rápido, né? Mas quem quiser conhecer um pouquinho mais o trabalho da Educativa e da Engenhoteca, nós temos o @Engenhoteca em todas as redes sociais e também o @EducativaBR. Então você consegue acessar todos os nossos canais, ver as nossas novidades. A gente é muito ativo na nossa comunidade, então estamos sempre trocando muitas figurinhas. Visitem também o nosso site, que é o www.engenhoteca.com.br e educativabr.com.br. É isso. Gente, esse foi mais um episódio, né, do podcast oficial do CETEC Capacitações. Hoje com Cirlei Rodrigues, né, coordenadora do Eixo de Gestão e Negócios. Estou aqui representando o nosso colega Denis, que não pôde estar presente, mas acredito que foi um bate-papo legal, né, e nos próximos a gente tenta fazer melhor. Tá bom? Obrigada.